quando você sonha com uma coisa e aí você encontra uma pessoa, vocês trocam olhares, trocam um toque e aí na hora que beija aquele pá, aquela explosão? Gente, não teve nada disso. Oi gente, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo do canal. Primeiro, eu gostaria demais de agradecer a vocês por todos os comentários positivos, todos os feedbacks, todo o carinho que eu recebi. Essa rede de apoio é muito importante. E bom, vamos ao assunto do vídeo de hoje. No vídeo anterior, eu falei sobre como eu me assumi. E neste vídeo eu vou falar sobre como eu me entendi, como eu me descobri uma mulher bissexual. Assim como no outro vídeo eu salientei, é fundamental que eu explique que essa é a minha vivência. Tem um objeto que um professor meu ensinou um dia numa aula, explicou sobre um dia, que se chama régua de Lesbos. E é uma régua que foi criada por Safo na ilha de Lesbos. Então é realmente a Safo da palavra sáfica e Lesbos da palavra lésbica. E o que essa régua faz? Na minha cabeça eu sempre imaginei uma fita métrica, porque ela era uma régua maleável. Então na antiguidade ela servia para você medir objetos que fossem tridimensionais, por exemplo. A não ser que fosse um cubo, que daí aquela régua consegue medir direitinho, você precisaria de uma régua que se adaptasse ao objeto. Então essa foi a grande sacada da régua, que não era aquela régua dura de madeira, né, ou de qualquer outro material, mas que não fosse maleável. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque, pra mim, a sexualidade, ela é individual. Cada pessoa percebe a sua sexualidade de um jeito. Então eu entendo a minha sexualidade, por exemplo, como fluida, mas tem pessoas que a entendem como fixa. É como se o objeto que estivesse sendo medido ali, no caso a sexualidade, ele varia de pessoa para pessoa. Então essa medição, essa maneira de quantificar, de perceber, também vai mudar. E eu respeito as outras maneiras de se ver a sexualidade, mas essa é a minha maneira. Então eu queria deixar isso claro também, porque eu não pretendo nunca ofender alguém com a minha vivência, com a minha experiência, mas isso é como eu entendo. Se você entender de maneira diferente, pode comentar aqui também, que eu quero aprender como que cada pessoa, né, experiencia isso. Bom, então vamos realmente para o que interessa. Como eu me entendi / descobri uma mulher bissexual? Quando eu falo descobrir, gente, não é como se fosse uma coisa que nunca tivesse existido e aparecesse do nada não, tá? É porque eu entendo que a minha sexualidade não caminhou na mesma velocidade das pessoas no geral. Eu não fui aquela adolescente, sabe, ou pré-adolescente que da quarta para quinta série começa a se interessar por meninos ou por pessoas. Eu realmente fui muito criança durante muito tempo. Eu lembro muito claramente da quarta para quinta série na minha escola, que todas as meninas chegaram de fichário, gloss, caneta colorida, e eu cheguei com, sei lá, um caderno do Ursinho Pooh e um lápis e uma borracha, porque eu não podia escrever de caneta. Pra mim isso foi chocante, porque na hora do recreio, que eu chamava de recreio, mas as meninas chamavam de intervalo, eu fui brincar, como a gente brincava na quarta série, e as meninas ficaram sentadas, de perninha cruzada, com o uniforme da escola que eu não tinha, que era short saia, e trocando folha de fichário. Eu não tinha nem fichário. Então eu não compartilhei disso, tanto por falta de informação, quanto por não me sentir pertencente a essa realidade. Eu era muito criança, eu gostava de brincar, eu não me sentia atraída por pessoas. Algumas pessoas já me perguntaram se não era, Elisa, mas não era porque você se atraía por mulheres? E aí você não se sentia confortável nessa época? Eu falo, não, eu realmente não tenho consciência de me atrair por nenhum tipo de pessoa, nenhuma configuração de ser humano. E eu eu passei a adolescência inteira com amigas, brincando, com amigos. Já aconteceu de ser a única menina num grupo de meninos que jogavam videogame e as pessoas acharem que eu namorava um menino, mas não era. Eu realmente fui muito criança. Isso é uma coisa que eu preciso frisar, porque às vezes as pessoas falam, eu comecei a namorar com 13, com 14, eu entendi que eu beijei menina com 15. Não, eu fui me interessar por pessoas depois dos meus 20 anos de idade. Antes disso, eu não queria, assim, eu beijei, mas não era uma coisa que eu tinha desejo, sabe? Era mais uma conformação social, uma necessidade de cumprir esse padrão social para não ficar excluída, mas eu realmente não tinha esse interesse.
E o meu interesse surgiu depois que eu entrei na universidade, que eu conheci pessoas muito diversas, que eu tive acesso a pessoas de idades diferentes, de classes sociais diferentes, de vivências diferentes. Então isso pra mim foi muito transformador, foi muita novidade. E ali naquele meio, com pessoas que estavam na faculdade para fazer o mesmo curso que eu, que no caso foi Relações Internacionais, que na minha experiência é um curso muito progressista, livre, aberto, já tinham várias pessoas que não eram heterossexuais assumidas e também que não conformavam com os padrões heteronormativos de gênero. E eu ficava, olha, esse binarismo não é tão presente aqui, que interessante. E concluí, desde muito cedo, que se eu me interessasse por alguém que não fosse um homem hétero cis, que eu não teria problema com isso. Eu não tinha preconceito, eu não cresci com esse preconceito. Mesmo porque eu também não cresci conhecendo pessoas que não fossem o padrão heteronormativo que eu percebesse, ou heterossexual. E como eu concluí isso, eu não tinha conhecido ninguém porque eu me atraía, porque lembra, eu não me atraía por ninguém, mas eu comecei a sentir atração por pessoas de série, de filme, quem nunca, né, gente? Tem uma celebridade ali que não surta. Uma amiga minha tentou fazer uma conversão forte ali pra homossexualidade. Ela falou: olha só, você vai assistir Hollywood, você vai assistir esses filmes aqui todos. Assisti e não gostei, achava muito sexualizado, achava muito explícito, não via necessidade, não gostava. Até que passou o tempo, eu comecei vendo minhas séries, assisti de novo, não gostei, tentei Hollywood 5 vezes, gente, de verdade. Mas na 5ª vez eu me apaixonei pela Marina Ferrer. E aí foi amor à quinta vista, me apaixonei pela Beth, me apaixonei pela Tina. E aí hoje em dia eu sou louca, alucinada, quero meu Tibete de volta. Hollywood, presta atenção aí, brincando, mas voltando. Então, o meu primeiro processo foi entender que a minha sexualidade não caminhou na mesma velocidade das outras pessoas. Eu não queria me relacionar com pessoas quando eu tava na escola, gente, é um fato, assim, eu não tinha interesse. Eu quis beijar alguém? Quis. Teve um cara, quando eu tinha 15 anos, que eu tive esse interesse, mas assim, foi muito, sabe, uma pessoa, um feijãozinho ali no meio da colheita. O que aconteceu no meu caso foi isso. A primeira descoberta foi que eu não me atraía na mesma velocidade, né? Então que eu demorei mais para me atrair. O segundo momento, pra mim, foi descobrir que eu me sentia atraída por mulheres, porque até então eu só conhecia a orientação sexual, que era heterossexual, que seria eu me atrair pelos homens, e no caso da minha realidade, os homens cis. Então, quando eu entendi que eu me atraía também por mulheres, eu falei, olha, então eu não sou uma mulher heterossexual. E o terceiro momento é quando porque você tem uma dúvida, sabe? Qual é a dúvida da pessoa que se entende como não heterossexual? A dúvida dela é, eu realmente me atraio por homens? Ou é a sociedade que me ensinou isso? Porque quando você já sai desse padrão, quando você entende que você se atrai por outras configurações de indivíduo, por outras identidades, por outras expressões, você fica na dúvida se você se atraía por aquilo que você acreditava. Ou se era apenas uma construção que te contaram e você acreditou em algum momento. E eu acho que quando você descobre que você não é heterossexual, você fica um pouco imerso nesse mundo, sabe? Pra mim foi muita novidade, então assisti todas as séries, todos os filmes, li muito. Só que o terceiro momento foi descobrir que realmente eu me interessava por homens cis, sim, bem como por outras identidades, outras expressões, pessoas não binárias, pessoas que são trans. E esse foi o momento em que eu realmente entendi. E foi antes de qualquer coisa acontecer. Porque eu processo muito, sou muito racional, então foi um processo que aconteceu anterior a ato, a qualquer execução. E o que eu acho interessante dessa divisão, né, de como a sua sexualidade funciona, qual que é a sua frequência, talvez, de atração sexual, ou a sua velocidade de desenvolvimento aí, de atração, como que isso afeta também você ter uma percepção sobre você, porque eu não tinha nenhum conflito, nem de gênero, nem de orientação sexual, quando eu era criança, nem quando eu fui adolescente. E nem quando eu me tornei uma mulher adulta. Eu nunca tive conflito com isso. O que aconteceu foi que a minha sexualização, a meu ver, foi tardia. Então, quando eu me senti interessada por pessoas, eu já conhecia várias realidades e não tinha
questão com nenhuma delas. E acho que talvez por isso o processo tenha sido mais racional e mais leve do que quando você se entende diferente, né, do seu grupo. Eu tava sempre em grupos em que eu me sentia pertencente. E isso foi muito tranquilo, foi um privilégio. Fez com que fosse um processo mais leve para que eu processasse meus amigos, minha família, enfim. Eu espero que faça sentido na cabeça de vocês, que alguém se identifique, ou caso não se identifique, que compreenda que nós temos interesses diversos, orientações diversas, amadurecimentos diversos, para você ver aí que eu fui realmente começar a me interessar sexualmente por pessoas depois dos meus 19, 20 anos. E que tá tudo bem também, e não quer dizer que é porque eu tinha uma orientação sexual que eu reprimia, sabe? Não tem a ver com isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, me segue nas redes sociais que estão aqui na descrição. E muito, muito, muito obrigada por estarem aqui comigo. Semana que vem já é a semana, esse mês é o mês do orgulho LGBTQIA+, mas semana que vem é a semana que tem, né, o orgulho, o dia do orgulho LGBTQIA+. Espero que todos vocês estejam com saúde e seguros e possam comemorar a sua verdade. E se você não é uma pessoa LGBTQIA+, eu espero que você respeite, tenha amor ao próximo e apoie seus amigos, familiares e pessoas próximas que precisam de você. Porque a gente vive numa sociedade que é muito perigosa, violenta e que não respeita o amor do outro. Gente, muito obrigada, de verdade. Até o próximo vídeo. Mas vamos combinar que as novelas e os filmes que ficavam ali mais disponíveis na TV aberta, toda vez que mostravam um casal homossexual ou morria queimado, se eu não me engano é Torre de Babel, né, que o casal de mulheres morre, ou então era um casal igual Senhora do Destino, que eram aquelas duas mulheres que iam dormir igual amigas e acordavam a cena, tipo, as duas acabadas na cama e uma só com as costas de fora, assim, você nunca via nada